Resumo solos 2, P2. Argissolos. 1. Definição e características diagnósticas. Constituição, material mineral. Horizonte diagnóstico. Presença de horizonte B textural, aumento substancial de argila imediatamente abaixo do horizonte A ou E. Características do horizonte B. Argila de atividade baixa, ou argila de atividade alta, mais saturação por bases baixa, e ou caráter alítico na maior parte do horizonte. Sequência típica de horizontes: A, E, B, C, ou A, B, C, solo evoluído. Características gerais: hidromórficos, em algumas áreas. Apresentam gradiente textural, aumento da argila com a profundidade. Evidências de movimentação de argila, serosidade. Perfil heterogêneo. 2. Ocorrência geográfica. Região amazônica, incluindo o Acre. Região de Caiçara. Grandes áreas no Mato Grosso. Relevo. Ocorrem em áreas de pouco declive, planaltos e relevo plano. Condições de fertilidade. Podem ser classificados em 3 tipos principais baseados na fertilidade. Eutróficos, geralmente vermelhos, com alta saturação por bases, férteis. Distróficos, relevo plano, horizonte A espesso, baixa saturação por bases. Álicos, acidez elevada e alta saturação por alumínio. Propriedades e comportamento. Textura, muito variável, desde muito arenosos até muito argilosos. Lixiviação de nutrientes. Perdem menos nutrientes por lixiviação se comparados aos latossolos. Erodibilidade. São menos erosivos em áreas de pequena declividade. Argissolos bruno-acinzentados. Solos que apresentam a parte superior do horizonte B, inclusive BA, um pouco mais escurecida, bruno escuro ou bruno avermelhado escuro, em relação aos subhorizontes inferiores, com matiz 5Y ou mais amarelo, valor 3 a 4 e croma menor ou igual a 4, e espessura do solo normalmente entre 60 e 100 centímetros. Argissolos acinzentados. Solos com cores acinzentadas na maior parte dos primeiros 100 centímetros do horizonte B, inclusive BA, com matiz 7,5Y ou mais amarelo, valor maior ou igual a 5 e cromas menores que 4. Argissolos amarelos. Solos com matiz 7,5Y ou mais amarelos, na maior parte dos primeiros 100 centímetros do horizonte B, inclusive BA. Argissolos vermelhos. Solos com matiz 2,5Y ou mais vermelho, ou com matiz 5Y e valores e cromas iguais ou menores que 4, na maior parte dos primeiros 100 centímetros do horizonte B. Argissolos vermelhos amarelados. Outros solos de cores vermelho-amareladas e amarelo-vermelhas que não se enquadram nas classes anteriores. Cambissolos. 1. Definição e características diagnósticas. Grau de desenvolvimento. Solos pouco desenvolvidos, pedogênese incipiente. Constituição. Material mineral. Horizonte diagnóstico. Presença de horizonte B incipiente, B. Sequência típica de horizontes. A, B, C. Característica excludente. Nunca apresenta horizonte E. Características gerais. Ausência de grandes quantidades de argila iluviada, matéria orgânica ou alumínio e ferro acumulados. Presença de muito material de origem, exemplo cascalho. Pode ser alomórfico, apresenta problemas com sais e sódio. Ocorrência geográfica e relevo. Ocorrência muito ampla, encontrados em vários climas e tipos de vegetação. Relevo típico. Regiões inclinadas, desde terrenos baixos até montanhosos. Limitação. Não é bom para a mecanização devido ao relevo acidentado. Propriedades físicas e químicas. Textura. Média a argilosa, com muita argila e silt. Estrutura. Granular ou em blocos, conferindo boa estabilidade estrutural. Porosidade e drenagem. Alta porosidade, boa retenção de água e boa drenagem. Fertilidade. Fertilidade natural média. Mineralogia. Resistente ao intemperismo. Pode apresentar minerais de argila 2,1, tem altos teores de alumínio e ferro.
Aptidão de uso: adequado, bom para a pastagem. Limitado, não recomendado para a agricultura mecanizada. Regras de classificação: inclusão como cambisolo. O solo é classificado como cambisolo se apresentar horizonte plíntico, litoplíntico ou concrecionário, a menos que este horizonte coincida com um horizonte B plânico de caráter sódico. O horizonte deve iniciar-se em uma das seguintes condições: dentro dos 40 centímetros superficiais, ou dentro de 200 centímetros se for precedido por um horizonte gley, A, E ou outro horizonte de cores pálidas, variegadas ou mosqueadas. Cambisolos úmicos: solos com horizonte A úmico. Cambisolos flúvicos: solos com caráter flúvico dentro de 120 centímetros a partir da superfície do solo. Cambisolos áplicos: outros solos que não se enquadram nas classes anteriores. Latossolos: 1. Definição e características diagnósticas. Grau de desenvolvimento: solos velhos, muito evoluídos e altamente intemperizados, formados por latossolização, hidrólise e oxidação intensas. Constituição: material mineral. Horizonte diagnóstico: presença de horizonte B latossólico imediatamente abaixo de qualquer horizonte A. Profundidade do horizonte B latossólico: deve iniciar dentro dos primeiros 200 centímetros da superfície, ou dentro de 300 centímetros se o horizonte A tiver mais de 150 centímetros de espessura. Sequência típica de horizontes: A, B, C. Nunca apresenta horizonte E. Transição entre horizontes: difusa, passagem gradual. Processo de formação: latossolização, processo de intemperismo avançado que resulta na formação de minerais de argila 1:1, caolinita, e óxidos de ferro e alumínio. Pode chegar a 100% de gibsita, Gb, e hematita, Gf, em casos extremos. Única ordem que pode apresentar carga positiva no horizonte B devido aos óxidos. Propriedades físicas e morfológicas: profundidade, muito profundos. Estrutura: granular, microagregados estáveis. Textura: predominantemente argilosa ou muito argilosa, possui mais argila do que silt, mas pode variar. Drenagem: bem drenados, não são hidromórficos, nunca em áreas alagadas, nem alomórficos. Caráter retrátil: apresentam pequenas rachaduras. Propriedades químicas e fertilidade: fertilidade natural baixa a muito baixa, pouco férteis. Acidez: fortemente ácidos. Saturação por bases: baixa. Ocorrência geográfica e relevo. Clima: típicos de ambientes tropicais e equatoriais úmidos. Relevo: ocorrem em planaltos e planícies bem drenadas, nunca em áreas sujeitas a alagamento. Aptidão agrícola e manejo. Mecanização: excelentes para mecanização devido à profundidade e relevo suave. Limitação principal: baixa fertilidade natural, exigindo correção intensa, calagem e adubação para a agricultura. Critério para subordem. O principal critério para definir as subordens, tipos, de latossolo é a cor, exemplo, latossolo amarelo, latossolo vermelho. Latossolos brunos. Solos com matiz 4YR ou mais amarelo no horizonte BA ou em todo o horizonte B, em concomitância com valor úmido igual ou inferior a 4 e croma inferior a 6, apresentando horizonte A úmico ou teores de carbono orgânico superiores a 1%, até 70 centímetros ou mais de profundidade. Apresentam alta capacidade de retração com a perda de umidade, evidenciada por fendilhamento acentuado em cortes de barrancos expostos ao sol por curto espaço de tempo, uma semana ou mais, formando uma estrutura do tipo prismática. Latossolos amarelos. Solos com matiz 7,5YR ou mais amarelo, na maior parte dos primeiros 100 centímetros do horizonte B, inclusive BA. Latossolos vermelhos. Solos com matiz 2,5YR ou mais vermelho, nos primeiros 100 centímetros do horizonte B, inclusive BA. Latossolos vermelho-amarelos. Outros solos de cores vermelho-amareladas e amarelo-vermelhas, que não se enquadram nas classes anteriores. Neossolos. 1.
Definição e características diagnósticas. Grau de desenvolvimento. Solos pouco evoluídos ou jovens e azonais. Constituição. Material mineral ou material orgânico com menos de 20 centímetros de espessura. Característica diagnóstica principal. Ausência de qualquer horizonte B diagnóstico. Sequência de horizontes AC, AR, ACR, etc. Podem ter um horizonte B incipiente e fino. Propriedades gerais físicas e morfológicas. Estrutura. Geralmente sem estrutura desenvolvida ou maciça. Consistência. Úmido, não pegajoso, muito friável. Seco, friável. Cimentação. Não apresentam cimentação, exceto em casos específicos, como presença de petroplintita, cimentação por ferro associada ao lençol freático. Observação. Podem apresentar petroplintita, cimentação por ferro associada ao lençol freático. 2. Ocorrência geográfica. Ampla distribuição, mais comuns em regiões áridas e semiáridas. Mato Grosso. E qualquer ambiente com recente deposição de sedimentos ou erosão que impeça a formação de horizontes B. 3. Aptidão agrícola e limitações. Fertilidade, geralmente baixa, especialmente os arenosos. Uso, limitado pela profundidade, rasos, baixa retenção de água, arenosos, ou risco de compactação, argilosos. Manejo, requerem cuidados especiais contra a erosão e, em alguns casos, irrigação e adubação intensivas. Neossolos litólicos. Solos com horizonte A ou ístico, assentes diretamente sobre a rocha ou sobre um horizonte C ou CR, ou sobre material com 90% por volume de sua massa constituída por fragmentos de rocha, com diâmetro maior que 2 mm, cascalhos, calhaus e matacões, que apresentam um contato lítico típico ou fragmentário dentro de 50 cm da superfície do solo. Admite um horizonte B em início de formação, cuja espessura não satisfaz a qualquer tipo de horizonte B diagnóstico. Neossolos flúvicos. Solos derivados de sedimentos aluviais e que apresentam caráter flúvico. Horizonte gley, ou horizontes de coloração pálida, variegada, ou com mosqueados abundantes ou comuns de redução, se ocorrerem, abaixo do horizonte A, devem estar a profundidades superiores a 150 cm. Neossolos regolíticos. Solos com contato lítico a uma profundidade maior que 50 cm e horizonte A sobrejacente a horizonte C ou CR, admitindo horizonte B com menos de 10 cm de espessura. Apresentam pelo menos um dos seguintes requisitos: 4% ou mais de minerais primários alteráveis, menos resistentes ao intemperismo, na fração areia total, e no cascalho, porém referidos a 100 gramas de TFSA, em algum horizonte dentro de 150 cm da superfície do solo. Ou 5% ou mais do volume da massa do horizonte C ou CR, dentro de 150 cm de profundidade, apresentando fragmentos de rocha semi-intemperizada, saprolito ou fragmentos formados por restos da estrutura orientada da rocha, pseudomorfos, que originou o solo. Neossolos quartzarênicos. Outro solo sem contato lítico dentro de 50 cm de profundidade, com sequência de horizontes AC, porém apresentando textura areia ou areia franca, em todos os horizontes até no mínimo a profundidade de 150 cm a partir da superfície do solo, ou até um contato lítico. São essencialmente quartzosos, tendo nas frações areia grossa e areia fina 95% de quartzo, calcedônia e ópala, e praticamente a ausência de minerais primários alteráveis, menos resistentes ao intemperismo. Gleissolos. 1. Definição e características diagnósticas. Processo de formação. Gleisação. Processo de redução do ferro em condições de saturação hídrica prolongada. Horizonte diagnóstico. Presença de horizonte gley dentro dos primeiros 150 cm da superfície do solo. Posição do horizonte gley, imediatamente abaixo de um horizonte A, E ou de um horizonte ístico de espessura insuficiente para classificar o solo como organossolo. Característica morfológica marcante. Coloração acinzentada, esbranquiçada ou azulada, devido ao ferro na forma reduzida,
Fe2+, com mosqueados, manchas de óxidos de ferro. Condições ambientais: morofagia, permanente ou por longos períodos saturados com água, mal drenados. Ocorrência geográfica: áreas baixas como planícies de inundação, beiras de rios, várzeas e depressões. Propriedades físicas e hídricas: drenagem, muito ruim, mal drenados. Porosidade, baixa. Condutividade hidráulica, baixa, dificultando o movimento da água. Estrutura, pouco desenvolvida, muitas vezes maciça. Propriedades químicas e fertilidade: fertilidade natural, baixíssima. Acidez, muito ácidos. Teor de alumínio, alto, tóxico para a maioria das plantas. Salinidade, podem ser alomórficos, com altos teores de sais de sódio, cloreto, nitrato, sulfatos, causando problemas de salinidade e sodicidade. Matéria orgânica. A matéria orgânica não se mineraliza completamente devido à falta de oxigênio, podendo formar um horizonte ístico. Horizontes e subordem. Sequência típica de horizontes: A ou H, G. Horizonte Gley. Pode ter uma transição BG. Critério para subordem. A cor é um dos principais critérios para definir as subclasses. Exemplo: gleissolo melânico, gleissolo áplico. Aptidão agrícola e limitações. Limitações severas: drenagem inadequada, acidez elevada, toxidez por alumínio e, frequentemente, salinidade. Uso potencial: com drenagem artificial, correção intensa da acidez, calagem e manejo cuidadoso da salinidade podem ser utilizados para pastagens ou algumas culturas específicas. O uso natural é geralmente restrito à vegetação adaptada a solos encharcados. Gleissolos tiomórficos. Solos com horizonte sulfúrico ou materiais sulfídricos, dentro de 100 cm a partir da superfície. Gleissolos sálicos. Solos com caráter sálico, CE igual a 7 ds por metro a 25 graus Celsius, em um ou mais horizontes, dentro de 100 cm a partir da superfície. Embrapa 1980, D. Página 273, perfil GB45. Gleissolos melânicos. Solos com horizonte H ístico com menos de 40 cm de espessura, ou horizonte A úmico, proeminente ou chernozêmico. Gleissolos áplicos. Outros solos que não se enquadram nas classes anteriores. Chernossolos. 1. Definição e características diagnósticas. Horizonte diagnóstico principal. Presença de horizonte A chernozêmico. Constituição: material mineral. Características do A chernozêmico: coloração escura, muito escura, alta quantidade de matéria orgânica bem umificada, estrutura granular forte e alta saturação por bases. Condições para classificação: o que vem depois do A chernozêmico. O solo é classificado como chernossolo se o horizonte A chernozêmico for seguido por uma das seguintes condições: 1. Horizonte B incipiente, B textural, ou horizonte com caráter argilúvico, desde que tenham argila de atividade alta e saturação por bases alta, maior que 65%. 2. Horizonte cálcico ou caráter carbonático, coincidindo com o próprio A chernozêmico ou com o horizonte C, podendo haver um BI de menor que 10 cm entre eles. 3. Contato lítico, rocha, desde que o horizonte A chernozêmico contenha maior que 15% de carbonato de cálcio equivalente. 4. Horizonte A chernozêmico com maior que 10 cm de espessura, seguido de 1. Horizonte B com caráter ebânico, escuro, ou contato lítico. Propriedades químicas e fertilidade. Fertilidade natural, muito alta, férteis. Matéria orgânica, teores elevados e de boa qualidade. Saturação por bases, alta, maior que 65%. Química das argilas. Argila de atividade alta, minerais 2,1, como esmectita, o que confere alta capacidade de troca de cátions, CTC. Carbonatos. Frequentemente apresentam carbonato de cálcio no material de origem. Floculação.
alto grau de floculação das argilas, favorecendo a estrutura. Propriedades físicas e morfológicas. Cor: escura, devido à matéria orgânica ou, em alguns casos, manganês. Textura: geralmente uniforme e de origem siltosa, textura média, mas pode variar. Pode apresentar mudança textural abrupta para mais argiloso. Estrutura: granular, conferindo alta porosidade. Drenagem: boa drenagem, nunca são hidromórficos, o carbonato se dissolveria com o excesso de água. Ocorrência geográfica: clima ou ambiente, característicos de regiões com estação seca definida, áreas secas ou subúmidas. Observação: podem apresentar caráter alomórfico, salinidade, em algumas condições. Aptidão agrícola: mecanização: boa aptidão para mecanização devido à boa estrutura, porosidade e drenagem. Uso: solos de alta produtividade agrícola em virtude da fertilidade natural. Chernossolos rênzicos: solos com horizonte A chernozêmico e horizonte cálcico ou caráter carbonático, coincidindo com o horizonte A chernozêmico ou com o horizonte C, admitindo entre os dois horizonte BI de espessura menor que 10 cm, ou contato lítico, rocha, desde que o horizonte A chernozêmico contenha 150 gramas de solo ou mais de carbonato de cálcio equivalente. Chernossolos ebânicos: solos que apresentam o caráter ebânico na maior parte do horizonte B, inclusive BA. Chernossolos argilúlicos: solos com B textural ou com caráter argilúvico abaixo do horizonte A chernozêmico. Chernossolos áplicos: outros solos que não se enquadram nas classes anteriores. Espodossolos. 1. Definição e características diagnósticas. Processo de formação, podzolização, transporte e acumulação de matéria orgânica, alumínio e ferro em profundidade. Horizonte diagnóstico. Presença de horizonte B espódico, escuro ou avermelhado, por acúmulo de complexos organometálicos. Posição do horizonte B espódico. Imediatamente abaixo de um horizonte E, eluvial, claro, ou A, dentro dos primeiros 200 centímetros da superfície, ou 400 centímetros se os horizontes superiores forem muito espessos. 2. Condições ambientais e ocorrência. Condição: frequentemente hidromórficos, solos de áreas úmidas. Exemplo: murundos, pequenas elevações no Pantanal. Observação: podem apresentar caráter alomórfico, salinidade. 3. Propriedades morfológicas e físicas. Sequência típica de horizontes: A, E, B espódico e C. Textura: arenosa nos horizontes superficiais, sólum. Diferenciação: nítida diferenciação entre os horizontes e gradiente textural. 4. Propriedades químicas e fertilidade. Matéria orgânica, MO. Única ordem em que o horizonte B pode ter mais MO que o horizonte A, devido à iluviação. Fertilidade natural, muito baixa. Nutrientes, pobres em nutrientes. Acidez e alumínio, muito ácidos, com alto teor de alumínio tóxico. Mineralogia da argila, predomínio de argilas 1:1, caulinita, de baixa atividade. 5. Aptidão agrícola e manejo. Fertilidade baixíssima, limitando o uso agrícola. Manejo: considerados bons para manejo florestal, como pinos e eucalipto, que se adaptam a solos ácidos e arenosos. Espodossolos umilúvicos: solos com presença de horizonte espódico identificado com os seguintes sufixos: BH e ou BHM, principalmente, isoladamente ou sobreposto a outros tipos de horizontes, espódicos ou não espódicos. Espodossolos ferrilúvicos: solos com presença de horizonte espódico identificado com os seguintes sufixos: BS e ou BSM, principalmente, isoladamente ou sobreposto a outros tipos de horizontes, espódicos ou não espódicos. Espodossolos ferriumilúvicos: outros espodossolos que não se enquadram nas classes anteriores. Luvissolos. 1. Definição e características diagnósticas. Horizonte diagnóstico: presença de horizonte B textural, aumento significativo de argila em relação ao horizonte superior.
Constituição: material mineral. Propriedades do horizonte B textural: argila de atividade alta, minerais 2:1 como esmectita, alta saturação por bases, mais de 50%, posição do horizonte B, imediatamente abaixo de qualquer horizonte A, exceto A chernozêmico, ou do horizonte E. 2. Processo de formação. Principal processo: luviação ou iluviação, transporte e acumulação de argila no horizonte B. Outros processos associados: lessivação, lavagem de partículas e, em alguns casos, podzolização. 3. Propriedades físicas e morfológicas. Textura: alto teor de argila em todo o perfil, inclusive no horizonte A. Apresenta um gradiente textural, aumento da argila com a profundidade. Estrutura: bem desenvolvida. Drenagem: bem drenados, não são hidromórficos. Características: podem apresentar pequenas rachadas quando secos, devido à alta argila. 4. Propriedades químicas e fertilidade. Fertilidade natural: alta a muito alta, férteis. Esta é uma característica que os diferencia dos argissolos, que têm baixa saturação por bases. Saturação por bases: alta. Matéria orgânica: pouca matéria orgânica no horizonte superficial. Cor: superfície com cor escura, apesar da baixa MO, devido à cor da argila ou óxidos. 5. Condição especial: alternativa de classificação. Também são classificados luvissolos os solos que apresentam mais de 35% de argila em todos os horizontes, inclusive no A. Horizonte B nítico, com estrutura em blocos angulares brilhante imediatamente abaixo do A e que tenham argila de atividade baixa ou caráter alítico no horizonte B dentro de 150 centímetros de profundidade. 6. Ocorrência e aptidão agrícola. Ambiente: podem ser alomórficos, apresentar problemas de salinidade. Aptidão: solos férteis e evoluídos, geralmente com boa aptidão agrícola, mas podem requerer manejo contra a salinidade. 7. Subordem. O critério principal para definir as subordens é a cor. Exemplo: luvissolo crômico, luvissolo áplico. Luvissolos crômicos: solos com caráter crômico na maior parte do horizonte B, inclusive BA. Luvissolos áplicos: solos pouco cromados na maior parte do horizonte B que não se enquadram na classe anterior. Nitossolos. 1. Definição e características diagnósticas. Horizonte diagnóstico: presença de horizonte B nítico. Constituição: material mineral. Requisito de argila: mais de 35% de argila em todos os horizontes, inclusive no A. Propriedades do horizonte B nítico: estrutura em blocos ou prismáticos, com faces brilhantes, serosidade. Argila de atividade baixa, minerais 1:1 como caolinita, ou caráter alítico. Ausência de gradiente textural significativo, a textura é uniformemente argilosa em todo o perfil. 2. Processo de formação, etapas. Episos: ferralitação, intenso intemperismo que forma argilas 1:1 e óxidos. Nitidização: desenvolvimento da estrutura característica do horizonte B nítico, com serosidade. Homogeneização: ação da fauna do solo como cupins que homogeneiza o perfil, contribuindo para a profundidade e uniformidade. 3. Propriedades morfológicas e físicas. Transição entre horizontes, difusa, passagem gradual. Textura: uniformemente argilosa, textura fina em todo o perfil. Estrutura: bem desenvolvida, em blocos ou prismáticos, conferindo boa drenagem e permeabilidade. Profundidade: solos profundos. Cor: avermelhada, com policromia limitada. Veja critérios específicos abaixo. Caráter retrátil: podem apresentar pequenas rachadas. 4. Critérios de cor: policromia limitada. Os nitossolos têm cores relativamente uniformes. São definidas variações máximas permitidas na tabela de Mansell. Matiz, valor e croma. As variações de cor ao longo do perfil, horizontes A e B, são estritamente limitadas para garantir a homogeneidade característica da ordem. 5. Propriedades químicas e fertilidade. Fertilidade natural: baixa a média, pouco férteis. São solos intemperizados, com baixa CTC. Fósforo:
podem apresentar alto teor de fósforo retido, fixado aos óxidos. Drenagem: bem drenados, não são hidromórficos, nem alomórficos. Aptidão agrícola e manejo. Mecanização: bons para mecanização devido ao relevo geralmente suave e profundidade, apesar de serem muito argilosos, o que pode ser uma limitação em alguns manejos. Manejo: vantagem: boa estrutura e drenagem. Desvantagem: baixa fertilidade natural, exigindo correção, caulagem e adubação. Subordem: o critério principal para definir as subordens é a cor. Exemplo: nitossolo vermelho, nitossolo bruno. Nitossolos brunos: solos com matiz 4Y ou mais amarelos na maior parte dos primeiros 100 centímetros do horizonte B. Nitossolos vermelhos: solos com matiz 2,5 ou mais vermelho na maior parte dos primeiros 100 centímetros do horizonte B. Nitossolos áplicos: outros solos que não se enquadram nas classes anteriores. Organossolos. 1. Definição e características diagnósticas. Constituição: material orgânico. Teor de carbono orgânico maior ou igual a 80 gramas por quilo de terra fina seca ao ar, TFSA. Horizonte diagnóstico: presença de horizonte ístico, H ou O. Característica fundamental: são solos orgânicos, com alta concentração de matéria orgânica pouco decomposta. 2. Condições de ocorrência e formação. Ambiente: ocorrem em áreas mal drenadas ou permanentemente alagadas, várzeas, depressões, surgentes. Processo de formação: acúmulo de líter, serapilheira, em condições onde a decomposição é mais lenta que a acumulação. Fatores que favorecem: baixa temperatura e saturação hídrica constantes, que impedem a mineralização da matéria orgânica. Propriedades físicas e morfológicas: cor: escura, devido ao alto teor de carbono. Drenagem: mal drenados, condição essencial para sua formação. Estrutura: esponjosa, com alta porosidade. Propriedades químicas e fertilidade. Fertilidade: variável. Podem ser naturalmente férteis devido à alta CTC, capacidade de troca de cátions, mas a disponibilidade de nutrientes é baixa. Acidez: fortemente ácidos. Saturação por bases: baixa. Problemas comuns: escassez de nutrientes minerais e extrema acidez que pode ser tóxica para as plantas. Organossolos tiomórficos: solos que apresentam horizonte sulfúrico e ou materiais sulfídricos dentro de 100 centímetros da superfície. Organossolos fólicos: solos que estão saturados por água, no máximo por 30 dias consecutivos por ano durante o período mais chuvoso, e que apresentam horizonte O-ístico, originado de acúmulo de folhas, galhos finos, raízes, cascas de árvores, etc., em diferentes graus de decomposição, sobrejacente a contato lítico ou ocupando os interstícios de material constituído de fragmentos de rocha, cascalhos, calhaus e matacões. Em geral, localizam-se em ambientes úmidos de clima altimontano. Organossolos áplicos: outros solos que não se enquadram nas classes anteriores. Planossolos. 1. Definição e características diagnósticas. Horizonte diagnóstico: presença de horizonte B plânico. Constituição: material mineral. Característica do B plânico: horizonte subsuperficial com elevado teor de argila em relação aos horizontes superiores, resultando em mudança textural abrupta e baixa permeabilidade. Posição: o horizonte B plânico deve ser precedido por um horizonte A ou E, e não pode coincidir com um horizonte plíntico ou gley. Processos de formação: principal: lessivação, lavagem e acumulação de argila no horizonte B. Associado: podzorização, em alguns casos. Processos químicos: podem sofrer salinização, solonização e solodização, processos que envolvem acúmulo de sais e sódio. Propriedades físicas e hídricas: textura: contraste textural marcante, horizonte A/E mais arenoso ou médio sobre um B muito argiloso. A textura é o principal critério de diferenciação. Drenagem: imperfeitamente a mal drenados.
O horizonte B plânico, compacto e argiloso, age como uma barreira ao fluxo de água, causando saturação temporária acima dele. Relevo. Ocorrem em relevo plano ou suave ondulado. Propriedades químicas e morfológicas. Condição. Podem ser hidromórficos, devido à má drenagem, e halomórficos, salinizados ou sódicos, que são tóxicos para as plantas. Cor. Quando afetados por sais, podem apresentar coloração esbranquiçada. Características. Podem apresentar plintita, material que pode endurecer, e horizonte E-álbico, claro, lavado. 6. Aptidão agrícola e limitações. Aptidão. Não são bons para cultivo. Limitações severas. 1. Drenagem inadequada, alagamento temporário. 2. Problemas de salinidade e sodicidade, solos holomórficos, que são tóxicos para as plantas. 3. Crosta superficial quando secos. Sequência de horizontes. Sequência típica. A, B, plânico, C. Podem apresentar horizonte E, álbico ou não, entre o A e o B. Planos solos nátricos. Solos apresentando horizonte plânico com caráter sódico imediatamente abaixo de horizonte A ou E. Planos solos áplicos. Outros solos que não se enquadram na classe anterior. Plintossolos. 1. Definição e características diagnósticas. Horizonte diagnóstico. Presença de horizonte plíntico, litoplíntico ou concrecionário. Constituição. Material mineral. Componente-chave. Plintita. Material rico em ferro que endurece irreversivelmente após exposição ao ar, em quantidade significativa, maior que 15% no horizonte plíntico. 2. Condições de ocorrência do horizonte plíntico. O horizonte diagnóstico deve iniciar-se em uma das seguintes condições de profundidade. 1. Dentro dos primeiros 40 centímetros da superfície do solo. 2. Dentro dos primeiros 200 centímetros, se for precedido por um horizonte gley, ou horizontes de cores pálidas, variegadas ou com mosqueados abundantes. Critérios específicos de cor da matriz devem ser atendidos. 3. Processo de formação e ambiente. Ambiente. Hidromórficos, formados em condições de saturação hídrica alternada, alagamento e seca. Processo. Oscilações do lençol freático causam a redução, mobilização e posterior oxidação e precipitação do ferro, formando a plintita. 4. Propriedades morfológicas. Cor. Cores pálidas, acinzentadas, esbranquiçadas na matriz, com mosqueados, manchas, vermelhos, amarelos ou marrons. Estrutura. Presença de concreções, grânulos ou nódulos endurecidos de plintita. Pode evoluir para um cascalho de petroplintita, material já endurecido. 5. Propriedades químicas e fertilidade. Fertilidade. Baixa a muito baixa. Não indicado para cultivo. A informação de solos férteis no texto original é um equívoco não corroborado pela descrição geral. Acidez. Fortemente ácidos. Saturação por bases. Baixa. Desenvolvimento do perfil. Grau de desenvolvimento variável. Podem ou não apresentar um horizonte B diagnóstico. Sequência de horizontes. Variada. AC, AEB, AB, ABC, refletindo diferentes estágios de evolução. 7. Regra de classificação alternativa. Também são classificados como plintossolos outros solos que apresentem horizonte B textural com argila de atividade alta e saturação por bases alta, e que tenham características plínticas associadas. Aptidão agrícola. Baixíssima. Não são recomendados para cultivo, devido a baixa fertilidade natural, presença de camadas endurecidas, petroplintita, que impedem o desenvolvimento radicular, drenagem problemática, hidromorfismo. Plintossolos pétricos, solos com horizonte concrecionário
ou horizonte litoplíntico. Plintossolos alúvicos. Solos com horizonte plíntico e caráter alúvico. Plintossolos áplicos. Outros solos que não se enquadram nas classes anteriores. Vertissolos. 1. Definição e características diagnósticas. Horizonte diagnóstico. Presença de horizonte vértico entre 25 e 100 cm de profundidade. Constituição. Material mineral. Características do horizonte vértico. Argila de atividade alta. Minerais 2A1 expansíveis, como esmectita. Presença de slickensides, superfícies polidas e brilhantes causadas pelo atrito entre blocos de solo durante os ciclos de expansão e contração. Fendas largas e profundas no período seco. 2. Critérios diagnósticos obrigatórios. 1. Teor de argila. Maior ou igual a 30% de argila nos primeiros 20 centímetros de profundidade. Fendas. No período seco, devem apresentar fendas verticais com mais de 1 centímetro de largura que se estendem por pelo menos 50 centímetros de profundidade, ou 30 centímetros em solos rasos. 3. Ausência de camadas restritivas. Não pode haver contato lítico, rocha, horizonte petrocálcico ou duripã dentro dos primeiros 30 centímetros. 4. Expansibilidade. Em áreas irrigadas, onde as fendas não são visíveis, o coeficiente de expansão linear, COLI, deve ser maior que 0,06. 3. Processo de formação e ambiente. Processo. Expansão e contração devido às mudanças no teor de umidade dos minerais de argila 2A1. Ambiente. Não são higromórficos, comuns em bacias sedimentares com material de origem rico em argilas expansivas. 4. Propriedades físicas e morfológicas. Textura. Muito argilosos em todo o perfil. Estrutura. Maciça ou em blocos angulares grandes com slickensides. Dinâmica. Movimento constante do solo, solo que anda, devido à expansão e contração. 5. Propriedades químicas e fertilidade. Fertilidade natural, alta, solo fértil. CTC. Alta capacidade de troca de cátions, devido aos minerais de argila 2A1. Saturação por bases, alta. 6. Aptidão agrícola e manejo. Vantagens: alta fertilidade natural. Desafios: dificuldade de manejo. As fendas podem quebrar raízes e dificultar operações. Alta pegajosidade quando úmido e extrema dureza quando seco. Item 8. Sequência de horizontes. Sequência típica: A, BV, vértico, C. Não possuem outros horizontes B diagnósticos acima do vértico. Vertissolos hidromórficos. Solos com horizonte gley dentro dos primeiros 50 centímetros, ou entre 50 centímetros, sendo precedido por horizonte de cores acinzentadas. Vertissolos ebânicos. Solos com caráter ebânico, na maior parte dos horizontes, dentro de 100 centímetros da superfície. Vertissolos áplicos. Outros solos que não se enquadram nas classes anteriores. Horizontes diagnósticos superficiais. Ístico. Acúmulo de MO maior que 20 cm, condições alagadas. Chernozêmico. Escuro, espesso, V% maior que 65%, fértil. Úmico. MO, V% menor que 65%, espesso. Proeminente. Similar ao chernozêmico, mas V% menor que 65%. Antrópico. Modificado pelo homem. Terra preta. Fraco. Pouco desenvolvido, arenoso, menor que 5 centímetros. Moderado. Intermediário. Perguntas. Qual nunca apresenta horizonte B? Resposta: neossolo. Quais ordens podem não apresentar horizonte B? Chernossolo, organossolo, vertissolo, plintossolo, gleissolos. Quais ordens podem apresentar horizonte E?
espodossolo, luvissolo, argissolo, gleissolo, planossolo, plintossolo. Quais das ordens apresentam salinidade? Vertissolo, espodossolo, planossolo, gleissolos, neossolos. Quais apresentam sódio? Planossolo. Quais são solos hidromórficos? Organossolos, espodossolos, plintossolos, gleissolos, planossolos. Quais solos são férteis? Vertissolo, chernossolo, levissolo, organossolo. Quais são os solos mais abundantes em MT? Argissolo, latossolo e neossolo. Quais são os sais do solo? Cálcio, sulfato, carbonato, bicarbonato e nitrato. Quais são formados por podolização? Luvissolo, espodossolo, gleissolo e argissolo. Quais são formados por pedoturbação? Vertissolo, expansão da fração argila, nitossolo, minhocas e cupins reviram o solo. Quais solos são classificados exclusivamente pela cor? Argissolo, latossolo e nitossolos. Quais são os solos do Pantanal? Argissolo, planossolos, gleissolos, vertissolos. Quais apresentam BT? Luvissolos, argissolos, chernossolos, plindossolos e gleissolos. Quais são bem drenados? Luvissolos, argissolos, cambissolos, neossolos, latossolo e nitossolo. O que pode deixar o solo preto? Sódio, manganês, tipo de argila, esmectita, matéria orgânica. Quais são os solos mais abundantes em Chapada? Latossolo, argissolo e neossolo. Quais solos não apresentam exclusivamente horizonte E? Chernossolos, cambissolos, neossolos, latossolos, vertissolos, organossolos, gleissolos. Quais ordens podem apresentar BI? Cambissolos, chernossolos, vertissolos e plintossolos. Quais ordens usam cor para subordens? Nitossolos, latossolos, argissolos, luvissolos, vertissolos. Quais solos apresentam horizonte E? Argissolos, chernossolos, espodossolos, gleissolos, luvissolos. Quais solos são hidromórficos? Espodossolos, gleissolos, neossolos. Quais solos são alomórficos? Cambissolos, chernossolos, espodossolos, gleissolos, luvissolos, neossolos. Diferença entre classificação brasileira e USA. Brasil, nomes aumentam, exemplo, argissolo vermelho. USA, usa subfixos, exemplo, alfissolo, não usa cor. Níveis de classificação no Brasil: 6. Ordens, subordens, grandes grupos, subgrupos, famílias, séries.